Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês de diagrama de esforço interno solicitantes, só que a gente vai usar esse método aqui, né, que eu tenho mostrado para vocês, que é o traçado direto, ou seja, a gente vai fazer diagrama sem montar as equações, tá? Vamos tentar fazer um pouquinho mais direto para ganhar tempo, tá? Então eu pego um exercício do Beer, é um exercício que eu já resolvi pelo método tradicional, eu deixo o link aqui abaixo e aí você compara os dois métodos e vê qual que você prefere, tá bom? Vamos ao exercício, olha só. Então o exercício é esse daqui, tá bom? Viga biapoiada, eu tenho carga distribuída e tenho momento aplicado aqui, né, nesse exercício. Como é um exercício que eu já resolvi pelo método tradicional, né? Então o link está aqui embaixo na descrição para vocês, tá? O que eu tenho aqui, ó? Já vou pegar direto para vocês as reações de apoio, eu já calculei lá, tá? Então eu calculei, deu 20 kN para cima e B, né, deu 2 kN para baixo. Então esses dois valores são reações de apoio, tá bom? Vou montar aqui o diagrama, vou fazer primeiro o de cortante e depois o de momento fletor, tá? Depois eu junto tudo. Então, para a gente montar, é importante que a gente tenha essa tabelinha na cabeça, que é a influência da carga concentrada, do momento e da carga distribuída uniforme, nesse caso, nas equações de cortante e de momento fletor, tá? Carga aplicada é constante para cortante e equação do primeiro grau, ou seja, Px para momento. Momento aplicado, que nenhum desse aqui, não interfere na cortante, mas entra constante no momento. Carga distribuída uniforme, para equação de cortante, se você for montar a equação, aparece um Wx, é mais para ressaltar que o diagrama é primeiro grau nesse trecho aqui, tá? E para momento, Wx² sobre 2 é para ressaltar que nesse trecho, né, a equação é uma parábola, tá bom? Então vamos montar aqui o diagrama primeiro de cortante. Uma dica para vocês, turma, olhem sempre nos extremos primeiro, porque esses extremos não recebem influência de nada, tá? Então você vai olhar, por exemplo, no extremo A. Tá vendo que tem uma cortante aqui, ó, desculpe, uma carga vertical 20, que é a reação de apoio? Ela já é uma cortante no ponto A, tá? Então esse valor VA é uma cortante igual a 20. Quando você olha para a carga que está do lado esquerdo, você imagina que você está montando da esquerda para a direita, tá? Então da esquerda para a direita, imagine que você tem um corte do lado direito, esse 20 ele vai girar, né, sentido horário, né, ele está para cima, sentido horário, ele é positivo, tá bom? Peço para você olhar lá do outro lado, ponto B. A carga está para baixo, né? Imagina que você está fazendo agora da direita para a esquerda, já que a carga está aqui do lado direito, você está fazendo da direita para a esquerda. Imagina um corte antes desse 30. Ao imaginar esse corte, esse valor de 20 está no sentido horário. Então, lá no ponto B, aparece uma cortante igual a 2 positivo, tá bom? Então, eu tenho o extremo, ponto A, e o ponto B. Já tenho os dois valores para montar aqui o diagrama, tá? Agora eu vou colocar o intermediário aqui, eu vou rechear aqui com os valores de C e de D para poder traçar esses diagramas, tá? Vou fazer aqui da esquerda para direita, tá? Pegando os valores aqui ponto a ponto. Para montar aqui, ó, o ponto A eu já montei, para montar o ponto C, o que eu preciso aqui? Ó? Eu preciso ver que eu tenho uma carga distribuída e eu vou trocá-la por uma carga equivalente, 18, tá bom? Aí eu vou calcular a cortante no ponto C. Então, tudo que ficou para trás, ou seja, tudo que ficou à esquerda do ponto C, vai entrar nessa continha. A rigor aqui, turma, o que a gente faz, na verdade? A gente não faz exatamente em cima do ponto C. Você faz um pouquinho antes do ponto C e um pouquinho depois do ponto C. Como que eu estou usando essa nomenclatura? Eu estou colocando esse E de esquerda, ou seja, imediatamente à esquerda do ponto C, tá? Eu tenho esses carregamentos para considerar. Depois vou colocar imediatamente à direita e vejo quais são os carregamentos que eu devo considerar, tá bom? Em termos de distância, né, é o ponto C mesmo, tá bom? Então a gente está olhando para o ponto C. Quando a gente fala que está um pouquinho antes, é só para não pegar a força, por exemplo, que tem no ponto C. Quando eu coloco um pouquinho depois, é exatamente para pegar a força que tem em cima do ponto C, tá bom? Então vamos lá. Imediatamente à esquerda do ponto C, o que eu tenho de carregamentos? Então, o ponto C está aqui, eu tenho para trás esse valor 20, gira horário em relação ao ponto C, entrou positivo, e tem o 18 para baixo, gira anti-horário em relação ao ponto C, entrou negativo.
20 menos 18 dá 2. Então, eu tenho o valor do ponto A, tenho o valor do ponto C, pelo menos o valor de chegada do ponto C. Sei que aqui é uma carga distribuída, então, para a cortante, é a equação do primeiro grau. O que eu faço? Eu traço, né, de 20 para 2, uma reta, equação do primeiro grau, tá? Então, 20 até 2, uma reta. Vou para o próximo trecho. Quando eu vou para o próximo trecho, eu vou ainda analisar o ponto C, só que imediatamente à direita. Imediatamente à direita, né? Só passei um pouquinho aqui do ponto C, o que eu vejo? Eu vejo exatamente as mesmas cargas, eu não vejo nada diferente. Tem esse 20, tem esse 18, né? Mais e menos, vai dar 2. Ou seja, no ponto C, imediatamente à direita, continua com 2. Agora eu vou lá no ponto D. Imediatamente à esquerda, né? Imediatamente à esquerda, o que eu vejo aqui? Ó? Tá vendo que no ponto D aqui, ó, na hora que eu olho para trás, né? Eu olho para o lado esquerdo, eu não vejo nenhuma carga diferente do que eu fiz aqui no ponto C à direita, ponto C à esquerda. Eu não vejo nada diferente. Ou seja, continua com o mesmo valor igual a 2, tá bom? Então, do ponto D para a esquerda, não tem nada de diferente. Ponto D para a direita, o que acontece? Né? Não, desculpa aqui, né? Então só pulei aqui, ó. Só plotar aqui, ó, de 2 para 2, esqueci aqui de plotar, tá? Mas aí a gente vai. Ponto D à direita. Eu vejo alguma coisa diferente? Não, não vejo nada diferente aqui para vocês, tá? Então no ponto D à direita, a única coisa que aparece é momento, mas momento não entra na equação da cortante, tá? Então eu continuo vendo as mesmas cargas aqui para o lado esquerdo, tá certo? Então aqui para o lado esquerdo eu vejo as mesmas cargas, tá? Plotei aqui ponto D à direita, né? Então eu tenho aqui o valor de saída do ponto D e eu tenho já pré-calculado a cortante no ponto B de bola. Lembra lá que tinha dado 2? Então aqui dá 2, aqui dá 2, é só você ligar, né? E tem o diagrama de cortante, tá bom? Então esse é o diagrama de cortante para essa viga aqui, feita de uma maneira mais rápida, que é o traçado direto, tá bom? Vamos para momento fletor? Para momento fletor, só lembrar que momento é força vezes distância. Já vou chamar aqui, né, a nossa viga simplificada. Vou olhar para os extremos de novo. Olha o extremo no ponto A. Tem momento aplicado no ponto A? Não. Então, o momento no ponto A tem que começar com zero, tá? Vai no ponto B. Tem momento aplicado? Também não. Então, também o momento no ponto B termina com zero. Agora, vamos fazer o recheio aqui, tá? A parte média aqui. Então, para fazer aqui essa conta, eu vou fazer força vezes distância. Eu vou pegar aqui o ponto C imediatamente à esquerda, um pouquinho antes do ponto C, tá? Então, quem entra nessa conta? Esse 20, joga a ponta para cima, 20 vezes 2, ou seja, em termos de distância, eu considero o ponto C mesmo, tá? Mesmo estando falando aqui que eu estou imediatamente à esquerda. Então, 20 vezes 2 dá esse carinha aqui, e o 18 empurrando para baixo, negativo. O 18 está bem no meio, né? Então, daqui até o ponto C, a cota é 1 metro, tá? 20 vezes 2 menos 18 vezes 1 vai dar 22. Achei o momento A, achei o momento C, né? Tenho aqui uma carga distribuída uniforme e a equação do momento é segundo grau. Como que eu traço essa curva? Uma parábola, tá bom? Essa concavidade que eu coloquei aqui, coloquei ela para baixo, né? Por quê? Porque quando eu tenho carga distribuída uniforme, que é esse retângulo, a concavidade é para baixo sempre que a carga for indicada para baixo, tá bom? Então, concavidade para baixo. Vamos lá no ponto C de novo, só que agora do lado direito, imediatamente à direita. Mudou alguma coisa? Não, eu estou aqui no ponto C, lado direito, continua as mesmas forças, continua as mesmas distâncias, 20 vezes 2 menos 18 vezes 1, continua 22, tá bom? Agora eu vou no ponto D, só que no ponto D imediatamente antes, tá? Imediatamente antes, ou seja, imediatamente à esquerda do ponto D. Aqui no ponto D, antes de chegar nessa carga de 30, né? Veja o que você tem para trás. Para trás você tem essa carga de 20, tá bom? Só que agora a distância da carga de 20 até chegar no ponto D, olha só, 2 mais 2 vai dar 4, tá bom? A carga de 18, lembra que daqui até o ponto C valia 1? Então, do ponto C até o ponto D vale 2? Então, a distância total da carga de 18 vale 3.
20 vezes 4 menos 18 vezes 3 vai dar 26, é o valor do momento de chegada, ou seja, imediatamente à esquerda do ponto D. Mas com isso eu já consigo traçar o diagrama, né? Eu já vou traçar aqui usando uma reta, por quê? Porque só tem cargas concentradas, né? O 18 e o 20, e quando tem carga concentrada, a equação do momento é primeiro grau, tá bom? Vou fazer, né, à direita do ponto D, tá? Vou fazer à direita do ponto D e aí eu consigo finalizar o nosso diagrama. Então, à direita do ponto D, o que acontece, turma, à direita? Então, à direita apareceu esse momento. Olha o momento aqui, na equação do momento ele entra direto, tá? Para adiantar, eu já até coloquei ele aqui na frente, ó, tá vendo o menos 30 aqui, tá? Se você está vindo da esquerda para a direita, imagina um corte antes do ponto B aqui, pega esse 30, gira, né, no sentido aí anti-horário, ele vai jogar a ponta para baixo. Jogou ponta para baixo, é negativo, tá? Aqui não é sentido horário e anti-horário, tá bom? Ele pega, você segura em cima e embaixo, gira, jogou ponta para baixo, é negativo. Então entrou menos 30 e entrou todas as outras contas, né, que a gente havia feito aqui imediatamente à esquerda, ou seja, entrou 20 vezes 4 até o ponto D, tá aqui ó, 20 vezes 4, e entrou 18 para baixo, negativo, vezes 3, porque é 2 daqui e mais 1 daqui para cá, tá bom? Ao resolver, isso aqui deu menos 4, tá? Menos 4. Então, no ponto D, chegou 26 e vai sair menos 4, tá? Então, imediatamente à esquerda é a chegada e imediatamente à direita é a saída. Eu vou unir esses dois pontos, né? Para unir esse ponto para esse tem que ser reta, né? Por que reta? Porque aqui eu só tenho cargas concentradas, tá bom? Então, a gente faz aí esse diagrama, é negativo, plotei aqui para baixo, e 26 para 4 é exatamente o pulo do 30 que a gente tem aqui, tá bom? Só para a gente juntar aí as informações, vou mostrar aqui a próxima tela para vocês, olha. Então aqui na próxima tela eu coloquei o diagrama de cortante, coloquei o diagrama de momento fletor feito de maneira direta, tá bom? Então veja, compare o link que tem aí, o exercício resolvido no método tradicional, e veja se esse método aqui mais direto é interessante para vocês, né? Então acho que vocês vão ganhar mais tempo. Só um detalhezinho, lembra lá, pessoal da engenharia civil, né? Esse gráfico de momento normalmente vocês plotam ao contrário, tá? Então vocês explotam rebatido, né? Então essa parte que está em cima acaba vindo para baixo e a parte que está embaixo acaba indo para cima, rebatida para cima, mas os métodos são equivalentes. Tá certo, turma? Então até o próximo vídeo aí. Obrigado.